Olá, crocheteiros e crocheteiras. Hoje eu vou estar gravando o passo a passo desse guaxinim. Ele ficou com 18 centímetros. Para fazer esse guaxinim, eu usei o fio cinza pedreira. E o número da cor é 8008. Uma cor preto, o branco. Então, foi essas três cores que eu usei. Pro enchimento, eu usei a fibra siliconada. Usei olhinhos com trava 10 milímetros. Para crochetar, eu usei a agulha de número 1 milímetros, mas o gancho dela é grande, ele equivale a um número 2, porque depende da marca das agulhas, elas mudam o tamanho do gancho. Uma tesoura para os arremates e agulha para costurar. Então, são esses os materiais que eu usei para confeccionar. Vamos ao passo a passo. Nós vamos começar pela cabeça do guaxinim. Vamos começar com 6 pontos baixos. Eu já fiz os 6 pontos baixos no anel mágico. Agora, na segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada um de base. E vamos ficar com 12 pontos baixos. Já terminei aqui a segunda carreira. Agora, nós vamos ter que colocar a marcação para não se perder. Vamos fazer o primeiro ponto e já vamos marcar. Que agora nós vamos fazer um ponto baixo, que já é esse, e um aumento por toda a volta. E assim nós vamos fazendo carreiras de aumentos até dar 5 pontos baixos e um aumento, num total de 42 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas carreiras de aumentos, porque não tem segredo as carreiras de aumentos, e volto para nós dar continuidade. Já fiz as carreiras que deu altura de 5 pontos baixos e um aumento. E nós estamos com 42 pontos. E estamos na 7ª carreira. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Que é a de número 8 e a de número 9. Será ponto sobre ponto. Então, vamos fazer. Já fiz aqui minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos para a 10ª carreira e para a última carreira de aumentos. Nesta carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos ficar com 48 pontos.
6 pontos e agora um aumento. E assim nós vamos fazendo até finalizar a carreira. 6 pontos e um aumento. Já vou pro meu segundo aumento. Finalizei a minha carreira de 6 pontos e um aumento e temos 48 pontos ao redor da peça. Agora nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras e volto para nós dar continuidade. Já fiz aqui as minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto, agora nós vamos começar a diminuir. Vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Seis pontos baixos. Agora nós vamos fazer uma diminuição. E assim vamos fazendo até o final 6 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com 42 pontos. Agora nós vamos para a carreira de número 15. Agora nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 3, 4, 5 pontos baixos. Agora uma diminuição. E vamos fazendo até o final 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora nós vamos para a carreira de número 16. Nesta carreira nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 4 pontos baixos. Agora uma diminuição. E assim nós vamos fazendo até o final, 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora nós vamos para a carreira de número 17. Nesta carreira nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 2, 3 pontos baixos. Agora uma diminuição. E assim nós vamos até o final. 3 pontos baixos e uma diminuição.
Vamos para a última carreira de diminuição, que é de número 18. Nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vamos ficar com 18 pontos. Já terminei aqui a minha carreira e tenho 18 pontos ao redor da peça. Agora nós vamos encerrar aqui e vamos deixar fio para a costura. Nós não vamos fechar a cabeça. E ainda também não vamos colocar o enchimento. Precisa pregar o olho antes de colocar o enchimento. Vamos cortar um bom pedaço aqui para costurar. E tá pronta a cabecinha, não coloca já enchimento. Agora nós vamos fazer a parte do olho. Vai o preto aqui por dentro e o branco em volta. Esse aqui já tá pronto. Aí eu fiz o pretinho. Eu vou gravar no branco fazendo essa parte, porque daí o preto não aparece nada. Então, nós vamos fazer um anel mágico e vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Seis pontos baixos. Nós damos uma puxada mais ou menos de leve. Quando terminar, nós puxamos bem puxado essa parte do fio, porque nós não vamos fechar. Então, agora nós vamos virar o trabalho. Quem é acostumado a erguer uma correntinha aí para o segundo ponto, pode fazer assim. Eu prefiro fazer já o primeiro ponto no primeiro ponto. Fazer o ponto no primeiro ponto. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos de sequência. Nesse próximo, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Três pontos, e agora mais 4 pontos no mesmo ponto de base. E vamos finalizar fazendo 3 pontos baixos. Agora, nós vamos virar e vamos fazer 3 pontos baixos de sequência.
Vamos fazer nesse próximo, vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. E finalizamos com 5 pontos baixos de sequência. Cinco pontos baixos. Nós precisamos ter 11 pontos baixos nessa parte que é do pretinho. Agora sim nós fechamos, puxamos bem puxado esse fio aqui. Essa é a parte do preto do olho, que eu fiz aqui essa parte. Agora, nós precisamos fazer em volta do olho essa parte branca. Só que um olho, nós vamos fazer o branco do lado direito. No caso, esse aqui eu fiz no lado direito. Agora, esse outro que eu fiz, eu vou fazer o branco do lado do avesso. Porque um vai de um lado e outro vai do outro. Ele precisa ficar diferente no branco. Aqui, então, um deles faz do lado direito, o branco, essa parte de branco. E o outro olho faz do lado do avesso. Então, agora nós vamos fazer a parte branca aqui. Eu vou fazer esse do lado avesso. Aqui no branco, aqui no preto nós temos 11 pontos. Com o branco nós vamos fazer 12. Vai ter só um aumento. Então, vamos começar aqui. Então, aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos de sequência para fazer o aumento. Eu fiz o primeiro, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. E finalizamos com 5 pontos baixos. Dois, 3, 4 e o último. Cinco pontos baixos. Agora nós vamos cortar aqui para deixando o fio para costura. E tá pronto o olhinho. Lembrando que um é feito no direito e outro é feito no avesso para ficar igual.
Agora, com o branco, nós vamos fazer o focinho. Nós vamos fazer 6 correntinhas. Feito as 6 correntinhas, nós vamos voltar no segundo ponto e vamos fazer 4 pontos baixos. Vamos fazer o primeiro e vamos colocar a marcação aqui no primeiro pontinho já. Então, fizemos o primeiro ponto, o segundo, o terceiro e o quarto ponto. Agora, no último, nós vamos colocar 2 pontos na mesma correntinha. Agora, nós vamos subir com 4 pontos aqui na parte de cima. E aqui neste último, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo de base. Então, aqui nessa parte de cima, nesse mesmo ponto que nós colocamos os 2, nós precisamos colocar mais um que é da parte de cima. Fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro, e o quarto. Agora, neste último aqui, nós colocamos 2 pontos no mesmo de base. Nós precisamos ficar com 12 pontos ao redor. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos. Agora, nessa segunda volta, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Nós vamos ficar com 16 pontos. Dois pontos, agora um aumento. Terminei aqui minha segunda volta e nós ficamos com 16 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Já pode cortar o fio, deixando um pedaço para costura que já tá pronto o focinho. Já finalizei as 2 carreiras e o focinho tá pronto. Agora, nós finalizamos com um ponto baixíssimo. E é só cortar o fio, deixando um pedaço pra costurar na cabecinha. Ficou assim, fosse. Agora, nós vamos fazer a orelhinha. Nós vamos fazer no meio preto e em cima
cinza. Eu já fiz a parte de dentro e vou gravar no branco essa parte de dentro. Então, nós vamos fazer o início meio parecido com o olhinho. Nós vamos fazer 6 pontos baixos e não vamos fechar totalmente. Feito os 6 pontos baixos, nós vamos fazer agora 2 pontos baixos de sequência, o primeiro e o segundo. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. 2, 3. E vamos finalizar com 3 pontos baixos. Agora, nós voltamos fazendo 3 pontos baixos de sequência. 2, 3 pontos baixos. Agora, nós fazemos 4 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, nós finalizamos com, fiz 2, 3, 4, mais um. E nós finalizamos com 4 pontos baixos. Três e 4. 4 pontos baixos. Essa é a parte de dentro, tá pronto. Agora, pode puxar o fiozinho aqui. Essa parte de dentro tá pronta. Agora, nós vamos fazer a parte cinza. Esse não tem problema fazer do lado direito. O olho foi feito um lado direito e outro avesso. Esse pode ser do lado direito os dois. Então, nós vamos fazer com o cinza. De início, 5 pontos baixos. Dois, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, nós fazemos 2 pontos no mesmo ponto de base. E vamos finalizar com 5 pontos baixos.
2, 3, 4, 5 pontos baixos. Fazemos uma correntinha para não soltar e vamos cortar o fio deixando um pedaço para costurar. Tá pronto a orelhinha. Lembrando que precisamos de duas. As duas é feito igualzinho. Agora nós vamos fazer o bracinho do guaxinim. Nós começamos com o preto e o restante na cor cinza. Eu já fiz um completo, o outro fiz apenas o pretinho para depois colocar o fio cinza. Mas essa parte aqui eu vou gravar no branco. Então, nós vamos iniciar com 6 pontos no anel mágico. O amigurumi geralmente é 6 pontos baixos de início. Poucas peças são feitas com menos. Seis pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o anel mágico. E agora a segunda volta nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Nós vamos ficar com 9 pontos. É por isso que já temos que colocar a marcação. Fiz o primeiro ponto, agora nós vamos fazer o aumento. Agora, um ponto. No próximo aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fazemos um ponto baixo e o último aumento. Então, aqui nós temos 9 pontos baixos. Agora, desses 9 pontos baixos, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto e cortar o fio preto que nós vamos mudar para o cinza. Eu não vou continuar porque eu já tenho o meu pronto. Então, nós fazemos 3 carreiras de ponto sobre ponto, que é a 3, 4 e 5. Pode cortar o fio preto, daí já vamos mudar para o cinza. Agora, depois de feito as 3 carreiras de ponto sobre ponto, nós vamos mudar de fio, do preto para o cinza. Nós terminamos aqui, eu puxei o fio, pulei um ponto e puxei para frente
no ponto seguinte. Agora, nós passamos por dentro dessa argola, o fio para trás, esse fiozinho para trás. E aqui nesta argolinha nós vamos colocar o fio cinza para começar o primeiro ponto, para não ficar aquele degrauzinho da troca de cor. Então, nós vamos fazer dessa forma. E com o cinza, nós vamos fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto, desses 9 pontos. Deu 9 pontos aqui. Agora, antes de nós amarrar lá atrás os fios, nós fazemos o primeiro ponto aqui onde nós começamos. Agora o cinza já aparece. Vamos fazer um ponto aqui. Podemos fazer até mais um para ficar firme. Agora, nós vamos aqui atrás, puxamos bem esse preto aqui, bem firme, e aí vamos amarrar lá com o cinza. E agora nós vamos continuar fazendo. Essa troca de fio fica minimamente parecendo, quase nem aparece. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, já fiz 2 carreiras, faltam 6 carreiras para dar as 8 carreiras no cinza. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto para nós finalizar. Já vamos começar a pondo o enchimento, porque se depois não vai bem na pontinha. Já vamos colocando e vai fazendo, assim que vai fazendo, vai colocando enchimento. Então, eu vou continuar a fazer as carreiras e volto para nós finalizar. Não esquecendo de ir colocando enchimento. Já fiz aqui
as 8 carreiras de ponto sobre ponto. Agora nós vamos fazer a última carreira. Nós vamos fazer um ponto e uma diminuição, vamos ficar com 6 pontos. Um ponto e diminuímos um. Agora mais um ponto. Vamos diminuir um ponto. Vamos fazer um ponto e vamos fazer a última diminuição. Vamos ficar então com 6, diminuímos 3 pontos. Aqui nós fazemos um ponto baixíssimo já. E tá pronto. Só cortar o fio, deixando um pedaço para costura. Eu vim colocando já o enchimento. Tá pronto. Lembrando que precisamos de 2. Agora nós vamos fazer as perninhas. Vamos começar pelo preto. Eu já fiz essa parte do preto também, e vou gravar no branco. Já fiz também os 6 pontos baixos no anel mágico. Agora nós vamos fechar o anel e na segunda volta nós vamos fazer 2 em cada ponto de base, 2 pontos baixos em cada um de base. Nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, aqui nós ficamos com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Vamos fazer o primeiro ponto aqui e já vamos marcar. Vou finalizar minha carreira e volto para nós dar continuidade. Agora, na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com 9 pontos baixos. Então, eu já fiz 2 pontos, agora uma diminuição. Novamente, 2 pontos baixos. E uma diminuição. Fazemos agora 2 pontos baixos e a última diminuição. E agora fazemos 2 carreiras de ponto sobre ponto. Já podemos cortar o fio que vamos mudar para os cinza. Então, eu não vou fazer as outras 2 carreiras, porque eu já tenho meu pronto. Eu volto para nós mudar para o cinza. Então, agora nós vamos mudar para o cinza.
E com o cinza nós vamos fazer 7 carreiras. Nós temos 9 pontos baixos ao redor da peça. 1 ponto, 2, 3, 4, 4 pontos, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Esses fios nós temos que amarrar, mas primeiro nós vamos passar aqui no primeiro ponto para poder firmar eles. Fazemos o primeiro, aqui onde começamos, e mais um. Agora nós vamos lá e vamos firmar aqui bem, puxar bem esse preto aqui e amarrar com o cinza. Já podemos colocar um pouco de enchimento e assim que nós vamos fazendo, vamos colocando enchimento. Mais um pouquinho. E agora vamos fazer até dar 7 carreiras. Fizemos uma, já estamos na segunda. Eu vou fazer as minhas 7 carreiras e volto para nós finalizar. Eu já fiz minhas 7 carreiras e nós temos no total 13 carreiras. Agora nós vamos finalizar. Nós vamos fazer uma correntinha e vamos voltar a fazer mais 4 pontos baixos. Quatro pontos baixos. Fazemos uma corrente para não soltar. E vamos cortar o fio deixando um pedaço para costura. E a perninha também tá pronta. Lembrando que precisamos de 2.